E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e você tá no CuriosiTube. Recentemente, o mundo inteiro acompanhou a trajetória de uma expedição mal sucedida aos destroços do navio Titanic, que acabou resultando em um desfecho trágico. Mas dentro desse assunto surgiram muitos questionamentos e um deles é o tema do vídeo de hoje. Afinal, você sabe qual é a diferença entre um submarino e um submersível? Pois eu vou te trazer a resposta nesse vídeo, então bora lá! Então vamos lá, galera. Primeiro a gente vai entender o que é um submarino. Um submarino ou submergível é uma embarcação fechada e destinada a navegar abaixo da superfície da água. O primeiro submarino de combate a navegar foi criado por David Bushnell. Ele é norte-americano que desenvolveu o modelo Tartaruga de 1775, utilizado sem êxito na Guerra da Independência. Porém, a ideia de uma embarcação capaz de operar embaixo da água remonta ao século XXI. A propulsão dos submarinos atuais pode ser diesel elétrico, de menor autonomia, ou nuclear, que garante operações por tempo indefinido. Agora vamos para alguns fatos históricos que são importantes para a gente entender o que é um submarino de hoje, beleza? A ideia de funcionamento de um submarino se deu com o sino de mergulho e com o princípio de Arquimedes, que determina que um corpo mergulhado no líquido sofre uma força de impulsão igual ao peso do volume de líquido deslocado. O sino de mergulho é conhecido há mais de 20 séculos, tendo Aristóteles feito uma narrativa de como Alexandre o Grande havia observado a vida marinha, descendo para debaixo da água com um equipamento. Com base nesses conhecimentos, Leonardo da Vinci, entre 1452 e 1519, projetou uma embarcação submarina que nunca veio a ser construída. E em 1580, William Byrne, um matemático inglês, publicou um livro que resumia sua ideia de um barco capaz de navegar debaixo d'água e voltar à tona. Partindo do princípio de Arquimedes, ele concluiu que seria possível manter uma embarcação submersa, sendo apenas necessário que o seu peso fosse aumentado com a admissão de água. Mas só em 1620, o inventor holandês Cornelis Drebbel criou o conceito de um submarino navegável. Dos restantes, apenas merece destaque o submarino Tartaruga, utilizado na Guerra da Independência Americana, e o submarino Nautilus de Robert Fulton. Os primeiros submarinos eram movidos por propulsão humana. O submarino francês Plongeur, lançado no mar em 16 de abril de 1863, foi o primeiro a dispensar a propulsão humana, sendo movido por motores de ar comprimido. Todos os navios de superfícies, como também um submarino na superfície, têm condições de flutuação positivas, pesando menos do que a água que ele desloca. Para submergir hidrostaticamente, um navio deve ganhar uma flutuação negativa ou aumentando seu próprio peso, ou diminuindo o deslocamento de água. Para controlar o seu peso, os submarinos são equipados com tanques de lastro, o qual pode ser preenchido com água ou esvaziado com ar pressurizado. Para submersões em geral ou afloramento na superfície, os submarinos usam os tanques da frente e a popa, chamado de tanque de lastro principal ou TLP, os quais são abertos e completamente completados com água durante a submersão ou completamente preenchidos com ar pressurizado para vir à tona. Sob condições de submersão, os TLP são geralmente mantidos cheios. E então, em muitos submarinos, esses tanques são simplesmente uma seção do espaço interno do casco. Para um controle mais preciso e rápido da profundidade, os submarinos usam pequenos tanques de lastro de controle ou TLC, também chamados de tanques duros, devido sua habilidade para se opor a altas pressões. O acréscimo de água nos tanques de controle pode ser controlado ou para refletir mudanças nas condições externas ou para mudança de profundidade de submersão. Os tanques de controle podem ser localizados próximo ao centro de gravidade do submarino ou separados ao longo do corpo do submarino. Então você vê que até aqui, galera, bem interessante essas informações que elas são muito necessárias para a gente entender mais pra frente no vídeo a diferença entre um submarino e um submersível.
Os submarinos modernos, eles usam um sistema de direcionamento inercial para navegar enquanto submersos, mas inevitáveis desvios de curso acumulam-se no tempo. Para contornar isso, o sistema de posicionamento global irá ocasionalmente ser usado para obter-se um apurado posicionamento. O periscópio, um tubo retangular com um prisma, possibilita uma visão da superfície. É somente usado ocasionalmente em submarinos modernos, pois o seu alcance de visão é muito curto. E os submarinos da classe Virginia têm um sensor fotônico ao invés do tradicional periscópio. Este sensor pode ser posicionado acima da superfície, captando luz visível, infravermelhos, laser de marcação de perímetro e monitoramento eletromagnético. Então, essa é bem interessante essa curiosidade, viu, galera? Eu particularmente gostei bastante. Vai uma curiosidade aqui sobre a característica da maioria dos submarinos. Os cascos dos submarinos modernos são usualmente em forma de charuto, que já era presente nos primeiros. Então é uma característica bem pontual da maioria dos submarinos que você, por exemplo, já deve ter visto. Então, galera, com esses dados, basicamente, um submarino é um veículo de transporte marítimo que pode se deslocar tanto na superfície quanto embaixo da água, tá? Só que de maneira autônoma, tá? Essa informação é bem importante. Agora, nós vamos entender o que é um submersível, tá? Um submersível é um veículo pequeno projetado para operar debaixo d'água. O termo submersível é frequentemente usado para diferenciar de outros veículos subaquáticos, conhecidos como submarinos. Isso porque o submarino é uma embarcação totalmente autônoma, capaz de renovar sua própria energia e respirar ar, enquanto que um submersível é normalmente abastecido por um navio, por uma plataforma, por uma equipe de terra ou às vezes por um submarino maior. Existem muitos tipos de submersíveis, incluindo embarcações tripuladas e não tripuladas, também conhecidas como veículos remotamente operados, ou ROVs, uma sigla, né? Submersíveis têm muitos usos em todo o mundo, tais como a oceanografia, em arqueologia subaquática, exploração oceânica, aventura, manutenção e recuperação de pequenos submersíveis não tripulados, chamados de veículos submarinos operados remotamente, ou ROVs, né, a sigla. São amplamente utilizados hoje para trabalhar em águas muito profundas ou muito perigosas para os mergulhadores. Os submersíveis operados remotamente, eles reparam plataformas de petróleo e conectam cabos a navios afundados para içá-los. Tais veículos são conectados por um cabo grosso que fornece uma energia e comunicações. Há um centro de controle em um navio. Os operadores do navio têm acesso às imagens de vídeo enviadas pelo robô e podem controlar seus propulsores e seus braços mecânicos. O naufrágio do Titanic foi explorado por um veículo submersível, bem como por um navio tripulado. Então, galera, já que nós sabemos de todas essas informações agora, a gente pode concluir que um submersível é um tipo de embarcação que não é autônoma, ela sempre vai estar conectada a um navio na superfície, tá? Quanto que um submarino é uma embarcação totalmente autônoma, tá? Então, essas características que diferenciam um submarino de um submersível, tá? Eu, particularmente, tinha essa dúvida e foi esclarecida dentro desse vídeo, fazendo o roteiro desse vídeo aqui pra vocês, tá? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Essas informações todas que estão no vídeo são do Wikipedia, tá? Então, quem quiser vai lá dar uma olhada, tá? Se você gostou desse vídeo e tá gostando do conteúdo aqui no canal, peço pra você se inscrever e deixar um joinha pra ajudar, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima, tá? Tchau!